O brasileiro está com medo e o debate sobre segurança pública é complexo, é espinhoso. Ele tem vários temas polêmicos que afastam o eleitor e não é à toa que ele mal apareceu no primeiro debate presidencial. Só se fala de segurança pública na época de campanha de forma superficial ou com solução milagrosa. Bom, a nossa convidada do Conversas com o Meio de hoje faz o contrário. A Carolina Ricardo, ela é advogada, ela é socióloga e ela é também diretora executiva do Instituto Sou da Paz. E a gente falou da política armamentista do governo Bolsonaro, de seus efeitos perigosos. Ela conta como as pesquisas mostram que a população brasileira, em geral, é contra mais gente armada na rua. E de como, junto com o Instituto Igarapé, o Sou da Paz propõe que, no caso de um novo presidente, no ano que vem, os decretos que liberam mais armas sejam revogados. A gente falou também dos altíssimos índices de homicídio no Brasil, de racismo estrutural, de crime organizado e de polícia. Para Carolina, não dá para que o único político com diálogo com as polícias seja Bolsonaro. É preciso valorizar os policiais, trazê-los para o centro do debate. Com vocês, Carolina Ricardo. Vem com a gente. Olá, Carolina Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite para papear com a gente aqui no Conversas com o Meio. Eu é que agradeço, um prazer, espero que a gente possa aí fazer bons debates aí sobre o tema de segurança pública e nesse momento tão difícil do nosso país, né? Vamos lá, e por falar em debate, você já me deu um gancho já na primeira pergunta. No debate presidencial, Carolina, o tema segurança pública ele apareceu muito lateralmente, né? Muito superficialmente. E, ao mesmo tempo, a gente vê nas redes, e mesmo ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro, um interesse nesse assunto, seja pelo viés das armas, seja pelo crime organizado, enfim, existe uma demanda e um interesse sobre segurança pública que não foi manifestado, pelo menos nesse primeiro debate. Como que você imagina que esse tema vai ser tratado ao longo da campanha? Pois é, esse é sempre um desafio quando a gente discute segurança pública no âmbito de eleições federais. Ela sempre caminha aí no topo das preocupações dos brasileiros, mas não é comum a gente ver propostas estruturadas e ela tão presente no debate dos presidenciáveis, né? É claro que com a eleição, quando Jair Bolsonaro foi, enfim, na sua campanha em 2018, ele trouxe esse tema da segurança pública com muita força, muito mais numa lógica, né, de vamos enfrentar o crime, bandido bom é bandido morto, vamos dar mais acesso à arma à população, mas na prática, quando a gente analisa a política implementada pelo governo federal nesses últimos 3 anos e meio, muito pouco foi feito do ponto de vista de uma política estruturada de segurança pública. E é muito interessante, eu também estava analisando, né, os debates, tanto as sabatinas, né, as entrevistas longas com os candidatos, quanto o debate, isso aparece muito pouco. Me parece que hoje há outros temas ocupando bastante, né, o debate. Acho que toda a questão, quando o candidato Lula entra, toda a questão da corrupção, a questão econômica, a questão da desigualdade e da fome no Brasil, acho que isso hoje, talvez diferente de outros momentos, tem preocupado muitos brasileiros. E me parece que é um tema espinhoso. Eu vejo muito pouco candidato de forma proativa, oferecendo propostas para a segurança pública. Então, até um trabalho que a gente faz no Instituto Sou da Paz, todo ano eleitoral, nós preparamos agendas com propostas, que a gente chama agenda de futuro para a segurança pública, justamente para tentar incidir no debate eleitoral e pautar um pouco com mais força. A gente precisa, sobretudo no governo federal, maior protagonismo. E não só nesse último governo, infelizmente, inclusive nas gestões anteriores, há pouco protagonismo, o governo federal exerce muito pouco seu papel na segurança pública, né? De fazer articulação com os estados, de ter uma boa política de financiamento, de conseguir estabelecer metas para a redução de homicídios, por exemplo. Então, é preciso a sociedade civil entrar em cena e dar uma pressionada, oferecendo propostas e cobrando dos candidatos. Então, acho que a questão das armas acaba sendo o foco. Ontem teve uma pergunta específica sobre isso. Porque também foi a política, não dá nem para chamar isso de política de segurança, mas a ação prioritária desse governo
em relação à segurança pública foi a facilitação do acesso às armas, e é muito importante que esse tema apareça, porque ele gera riscos e consequências muito graves para o nosso país. Então, todos os jornalistas, os entrevistadores, os outros candidatos, isso precisa ser provocado e questionado o tempo todo, porque a gente precisa mostrar à população o que está acontecendo, quais são as consequências e os riscos dessa política. Isso, você já trouxe bastantes temas que eu preparei aqui para a gente discutir, mas vamos começar então pelo das armas, que foi o que apareceu pontualmente, e eu sei que o Sou da Paz realizou uma pesquisa junto com o Igarapé, né, a respeito do desejo do brasileiro de ampliar ou não o acesso às armas ao cidadão comum. Conta um pouco do resultado dessa pesquisa e dessa dissonância ou da insistência da campanha do presidente Jair Bolsonaro em insistir nessa política de armamento com relação ao que pensa o brasileiro em sua maioria. Uhum. Acho que antes mesmo dessa nossa pesquisa, né, as últimas edições do Datafolha já incluíam algumas perguntas sobre armas. A última, mais recente, né, tinha dado cerca de 72% dos brasileiros não se sentem mais seguros com pessoas armadas para se defender da violência. Né? Esse já era um dado que já vinha nos chamando a atenção, até a variação ao longo dos anos, às vezes aumenta um pouco, diminui um pouco, mas é majoritário o percentual que não concorda, não se sente seguro. E nessa pesquisa específica, a gente encomendou para o Datafolha um conjunto de perguntas específicas sobre armas de fogo. Acho que os dois dados mais relevantes, né? 83% da população não concorda que o cidadão comum deveria poder ter arma tão potente ou mais potente que as das polícias, como fuzis. Né? Então, uma das ações principais desse governo foi armar a população civil, os caçadores, atiradores e colecionadores. Né? Um atirador hoje ele pode ter até 60 armas, sendo 30 fuzis, né? Que são armas de uso restrito. Então, acho que isso está muito claro, né? Na cabeça do brasileiro não faz nenhum sentido. E também 60% não se sente seguro com a população, com mais gente andando armada nas ruas. Né? Então, eu acho que mostra que, ainda que a gente hoje tenha aumentado o número de armas em circulação, o número de pessoas com acesso à arma, o grosso da população brasileira não concorda que a gente precise de mais armas circulando, ainda mais nessa proporção, fuzil, né, esse tipo de arma com essa facilidade, com pouquíssima fiscalização. Então, esse foi um trabalho que a gente foi entender melhor, encomendou para poder dar subsídio para a discussão, para a agenda que a gente elaborou, com propostas, inclusive, específicas sobre armas. Né? Não dá para esse ano, na agenda eleitoral que a gente elaborou, com propostas para o Brasil, não ter propostas sobre armas. Então, metade da agenda são 10 pontos e 5 pontos são específicos sobre política de arma, porque se teve uma coisa que esse governo não titubeou, não foi para trás, foi em relação a armar a população, né? Dar arma para a população civil. E as propostas de vocês são para fazer a caminhada de volta. Exatamente. Pois não, diga. Não, eu estava conversando agora até com uma jornalista, quer dizer, eu acho que a gente ainda vai colher por muitos anos os frutos dessa quantidade de armas que inundou o Brasil. Elas vão continuar circulando, então não é uma coisa que é do dia para a noite. Inclusive, em véspera de eleição, há uma corrida por arma, compra de arma, não só aqui nos Estados Unidos, porque quem quer arma acha que na eleição pode mudar o cenário e aquele direito pode ser modificado, enfim. Então, há muitas e muitas armas entrando em circulação diariamente. E o que a gente precisa fazer, então, é, claro, revogar a maioria dessas normas que foram publicadas, muitas delas, inclusive, violando equilíbrio de poder, foi mudança feita por decreto que só deveria ter sido feita por lei, por isso também tem muita ação de armas questionando no STF, mas também fortalecer a estrutura de fiscalização, o Exército, integrar os dados do Exército da Polícia Federal, garantir uma fiscalização mais efetiva, fazer a marcação de todas as munições para que a polícia possa investigar os casos de uso de arma, garantir o porte, né? O porte é poder andar com a arma para os profissionais de segurança, restringir as categorias e a possibilidade de andar portando arma. Então, há um conjunto de medidas que ainda que a gente vá colher frutos aí dessa política armamentista por muitos anos, tem um conjunto de medidas que podem ser implementadas de cara
para a gente tentar, pelo menos, aumentar a fiscalização e diminuir aí esse buraco por onde as armas vão vazando e vão inundando aí a nossa sociedade. E aí, Carolina, ainda sobre armas, eu tenho duas perguntas decorrentes dessa, que uma é sobre o argumento do governo atual de que a queda no número de homicídios que houve, né, houve realmente uma redução nos últimos anos, né, do número de homicídios, se deve a essa política de armas que foi adotada, né? Uhum. Eu queria entender se existe alguma relação direta e se não existir, ou se existir em alguma medida, né, quais são, o que contribuiu para essa redução na visão do Sul da Paz, do que vocês conhecem dos números? Essa tem sido, enfim, a grande discussão no campo da segurança pública. Uhum. Não dá para fazer essa afirmação de que mais armas foram responsáveis pela redução de homicídios, até porque todas as pesquisas robustas que existem, sejam as pesquisas nacionais, sejam as pesquisas internacionais, mostram essa relação que, na verdade, mais armas em circulação, você tem um aumento da violência e da criminalidade. Ora, mas o Brasil vem reduzindo os homicídios. O que pode estar acontecendo aqui? Acho que a gente precisa olhar, nenhuma relação ela é 100%, né, o tempo todo. No país, o nosso grande dilema do campo é conseguir explicar exatamente o que reduz homicídios no nosso país, o que é um drama, porque as pessoas querem uma resposta. Então, cola muito fácil, né, para o governo surfar nessa onda de que foi a minha política que reduziu, é muito fácil, mas não é verdade. Então, alguns elementos, né? Quando a gente olha essa redução que o Brasil vem vivendo agora, ela começa efetivamente em 2018. Né? Em 2017, a gente teve um pico, explosão de homicídio, com as crises penitenciárias, Pedrinhas, Rio Grande do Norte, com as greves, Espírito Santo, a greve da PM, crime organizado, uma matança enorme no país. E aí, 2018 começa a cair, cai de forma consistente. Depois, 2019, cai de novo. 2020 sobe um pouquinho e 2021 volta a cair. Em 2018, isso já nos chamou a atenção, né? Quando virou para 2018, para 2019, a gente falou, nossa, o que foi? Primeiro que era muito atípico, 2017 foi muito alto, mas era um final de mandato, né, de algumas gestões, e a gente foi olhar o que poderia ter contribuído para essa queda. E existe uma política que acontece em muitos estados brasileiros, embora ela não seja perfeita, ela é descontinuada em muitos casos, mas no estado brasileiro, no âmbito estadual, em que há políticas que conseguem reduzir homicídios. São políticas que a gente chama de gestão para resultados. O que é isso? A gente estabelece metas de redução de homicídio, de roubo, alguns indicadores criminais. Fomenta a integração entre as polícias. Então, o governador, em geral, passa a acompanhar de perto essas metas, com reuniões mensais, bota as polícias para sentarem juntas, para discutir se aumentou, se diminuiu, em que área do estado está aumentando mais, está diminuindo mais, faz investimentos, e você começa a ter um olhar integrado para a segurança pública no Estado brasileiro. Então, o Pacto pela Vida, do Eduardo Campos, lá de trás, é um exemplo dessa política. O Estado Presente, que é uma política no Espírito Santo. Mesmo São Paulo tem um programa de bonificação para resultados, Então, claro, isso sozinho não explica, mas estados que reduziram mais os homicídios nesse período foram estados que investiram em políticas dessa natureza. E agora, só para fechar, também, claro. Inclusive, a gente está fazendo uma análise, a gente tem pelo menos 11 estados brasileiros que têm políticas dessa natureza. Por exemplo, Rio Grande do Sul, quando o Eduardo Leite assumiu, ele começou a implementar um sistema, a segurança pública teve uma mudança radical no estado, os homicídios passaram a cair, as polícias passaram a trabalhar de forma mais inteligente. Não é a solução milagrosa, mas é uma política estruturada. Então, uma das explicações é estados brasileiros que investem em políticas sérias de segurança pública, essas de gestão para resultados, elas conseguem contribuir mais para a redução dos homicídios. E aí você ia fazer uma pergunta, né? Não, então, eu só ia fazer uma observação para os nossos espectadores que não sabem ou, enfim, se esquecem disso. A segurança pública é essencialmente uma atribuição dos estados, né? Essa que nós estamos falando de homicídios, essa gestão das polícias e tal. É bom, às vezes, lembrar ao espectador, porque a atribuição de segurança pública do governo federal são outras atribuições, né? Então, eu só queria fazer esse parênteses para corroborar isso que você está narrando.
Não, perfeito. E acho que até para fazer um complemento, além de ser uma atribuição estadual, cada estado brasileiro tem duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar, cada uma Isso. responsável por fazer uma parte do trabalho, né? A Polícia Militar faz o patrulhamento na rua, a Polícia Civil está nas delegacias investigando, e é um quiprocó, é super difícil coordenar a atuação policial. Então, por isso que políticas que integrem e que cobrem resultados e que invistam na estruturação das suas polícias, elas dão resultado, porque você aumenta a capacidade de investigar, você otimiza o patrulhamento da PM, então você consegue sim ter bons resultados. Então, acho que esse é um caminho. Há também questões relativas à dinâmica do crime organizado, né? Em geral, governadores, policiais ficam loucos da vida quando a gente diz que a dinâmica do crime organizado tem um impacto na redução dos homicídios, mas tem. Né? A gente sabe, por exemplo, que toda essa disputa, sobretudo no Nordeste, o Ceará, essas disputas entre facções, né? Quando há um apaziguamento das disputas entre o crime organizado, você tem menos homicídios, então a gente também viu 17, de novo, foi atípico, e aí 18, 19, uma reacomodação das organizações criminais. Não à toa, quando a gente olha agora o dado de 2021, o lugar onde cresceu os homicídios foi a região norte, que é um lugar em que houve também essa explosão de criminalidade organizada, a migração, né, do CV, do PCC, nessa relação com o crime ambiental. Então, quando chega a criminalidade organizada, há uma tendência de aumentar os homicídios, porque é toda uma disputa territorial por negócios. Então, não estou aqui dizendo que isso é bom ou é ruim, que o crime é responsável por apaziguar a violência, mas é um dado de realidade, né? Então, acho que a gente viveu isso também ao longo dos anos, desses últimos anos. Há algumas hipóteses até demográficas, que alguns pesquisadores têm se debruçado, quer dizer, o Brasil tem envelhecido mais, é uma população mais envelhecida, e quem morre, em geral, é a população mais jovem. Então, acho que tem um pouco esse conjunto de ações, e acho que seria interessante a gente olhar, e a gente está tentando produzir pesquisa nesse sentido, que é, ainda que em números absolutos os homicídios caiam, por exemplo, um dado que a gente estudou é o dado de violência contra a mulher, com dados do DataSUS. O sistema de saúde produz dados sobre as pessoas que morrem. E ainda que também haja uma queda nos homicídios de mulheres, ele acompanha essa tendência, o percentual de mulheres mortas em casa por arma de fogo vem aumentando. Então, o que significa que tem mais mulheres sendo mortas com arma de fogo nas suas residências. Então, qual é a nossa hipótese? As armas em casa que o cidadão compra para se defender, ela muito possivelmente acaba sendo usada para a violência doméstica. Não só a violência letal, mas a violência sexual, violência psicológica, reportada por essas mulheres com arma de fogo. Então, a gente precisa começar a olhar outras consequências da arma de fogo. E mesmo agora, mais recentemente, esses crimes banais, né, essa briga, sei lá, uma briga com o vizinho, uma briga hoje em dia política. A gente tem visto cada vez mais casos emblemáticos. Um menino de 8 anos que entrou no carro do tio, que era atirador, tinha uma arma ali atrás, ele deu um disparo e matou o tio. Né? Esse tipo de violência tende a subir, e a gente já tem visto casos. Né? Então, a gente precisa olhar, esperar um pouco mais, né? Há pesquisas que mostram que nem sempre essa relação é automática, às vezes demora de 2 a 3 anos para as consequências também desse armamento aumentar. Então, é preciso celebrar a redução de homicídios, a gente não quer mais mortes, mas não dá para dizer que ela foi causada por mais armas em circulação, de forma nenhuma. E nem que ela vai se sustentar, né? Infelizmente, que essa redução vai se sustentar. E aí, uma outra coisa que pelo menos alguns anos atrás, eu fiz algumas reportagens sobre esse assunto, eu não sei se isso melhorou. A qualidade dos dados sobre homicídios também era um pouco questionada por alguns pesquisadores, porque justamente por ser descentralizado, havia um problema de padronização dos nomes dos crimes. Então, eu lembro que eu fiz reportagem sobre isso em 2013, 2014, e a aplicação, por exemplo, o nome da violência contra a mulher, ou da Lei Maria da Penha, cada estado tinha um nome. Então, na hora de você computar quantas mortes tinham acontecido naquele ano por causa daquele crime, isso era uma babel, ninguém se entendia. Isso melhorou, hoje existe um pouquinho mais de padronização entre os estados, entre essa comunicação entre os estados para se consolidar os dados e se fazer política pública?
Esse é um ponto super importante, e esse, quando a gente fala de responsabilidades, né, essa questão dos dados nacionais é justamente uma das atribuições do governo federal. O que eu posso dizer, né, eu acho que a gente avançou no país em relação aos dados, não necessariamente por responsabilidade governamental, existem organizações não governamentais, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, é quem tem esse papel hoje de compilar os dados, e que acaba ocupando esse papel, que seria um papel governamental. E com isso gera pressão para que os dados sejam produzidos com melhor qualidade nos estados, mas essa questão da padronização ela ainda é um dilema. Hoje a gente tem no país o Cinesp, né, que não é de agora, ele foi aprovado já faz alguns anos, em gestões anteriores, ele ganhou um boom na gestão ainda quando o Jungmann, o ministro Raul Jungmann era ministro da Segurança Pública, fez um trabalho de concertação entre os estados para coletar esses dados, e aí em 2019, assim que o Moro assumiu, o Cinesp foi alimentado com esses dados, então foi o primeiro momento em que houve esse esforço mais concreto, mas quando olhamos os dados, havia muita diferença e muita divergência. Então acho que esse é um esforço que vem sendo feito, mas não da maneira que deveria. Então, não é a grande fonte de dados, o Cinesp ainda, ele não tem legitimidade, não tem qualidade necessária de padronização dos dados. O que se faz hoje é usar os dados produzidos pelo Fórum e os dados da saúde, que são os dados sobre morte por agressão. Isso, e aí você tem uma diferença, porque, em geral, você sempre tem um número maior de mortes na saúde, porque você conta o número de vítimas, porque aí sim é padronizado, mas um dado controla o outro. São metodologias diferentes, os dados da segurança pública, por exemplo, que o Fórum publica, ou mesmo que o Cinesp publica, então você vai controlando. Então dá para dizer que acho que hoje os dados no Brasil são melhores, são mais confiáveis, às vezes há problema de aumento de morte a esclarecer, morte suspeita, e aí a gente olha, mas não foi porque houve uma política, um esforço governamental. Do meu ponto de vista, essa ainda é uma agenda a se avançar. Seria preciso ter muito recurso para fazer um trabalho mais direto aos estados e ajudar os estados a terem sistemas padronizados, porque os sistemas dos estados são diferentes. Então, precisaria ter recurso para que o dado lá embaixo ele já fosse produzido de forma padronizada. Então, precisa de recurso e, de novo, protagonismo federal para que isso seja feito. E dessa forma a gente ainda não viu. Não, né? E aí, sobre as demais atribuições do governo federal na segurança pública, né? Então, a gente já falou um pouco de arma, a gente vai falar um pouco mais, porque, enfim, acaba permeando todo o resto, né? Quando a população está mais armada. Mas existe também uma questão de fronteira, existe uma questão de crime organizado, existe uma questão de meio ambiente. Isso tudo historicamente não aparece com profundidade nos debates, nas campanhas presidenciais, né? Mas acaba sendo cooptado o debate pelo legislativo, que leva ali a conversa para o mais básico, né? De armar, de ter mais polícia na rua e tal. Então, agora um dos dados que nós temos para essa eleição é do aumento exponencial do número de candidaturas ao legislativo de policiais militares, principalmente, mas não só. Em que medida, então, daí decorrem várias perguntas, mas uma primeira em que medida você acha que o cidadão que vota num policial militar para o legislativo entende o que a bancada da bala vai ser, a bancada da segurança pública vai ser, e entende como isso vai afetar a sua vida na prática? Você acha que isso é claro para o cidadão comum ou não? Olha, a gente também, enfim, tem se debruçado muito sobre essa questão da politização excessiva das forças de segurança. O seu diagnóstico é corretíssimo, quer dizer, a gente carece de políticas de segurança pública no âmbito federal, né? Mesmo nos estados brasileiros, ainda que eu tenha dito que há políticas efetivas, muitas vezes a sensação de segurança ela predomina, as pessoas têm muito medo, mesmo quando os índices são reduzidos, as pessoas ainda continuam com medo, né? Porque no nosso país, historicamente, você não tem... segurança pública nunca foi uma prioridade, de uma forma geral, né? Nem da esquerda, nem da direita de verdade, né? Nem do campo progressista, nem do campo mais conservador. Mas o que acontece é que aí o campo, se dá para chamar assim, né, mais conservador, mais linha dura, lei e ordem, se apropria desse discurso. Por quê?
o medo, ele faz com que as pessoas queiram uma resposta muito rápida ao problema da segurança, né? Eu tô com medo, eu vou sentar para pegar um ônibus no ponto de ônibus, eu tô com medo de ter meu celular roubado, porque meu filho teve o celular roubado, porque eu vi a pessoa do meu lado, né? Então, essa sensação, ela é muito real. Então, a gente quer, como cidadão, uma resposta rápida, alguma solução para isso. Como não há políticas estruturadas tão profundas no nosso país, você tem esses exemplos que eu dei, que são mais soluços, a gente ainda precisa avançar nisso, as pessoas querem, e aí qualquer resposta milagrosa, ela entra nesse lugar de, então eu acredito nisso. Então, se alguém diz, então vamos se armar para a gente ficar mais seguro, você vai dizer, putz, eu acho que eu vou me armar, porque eu tô com muito medo. Ah, bandido bom é bandido morto, tem que matar mais bandido? Putz, eu acho que eu quero, porque é uma solução milagrosa populista. Então, essa relação ela é muito fácil e as conversas sobre segurança pública, os debates sobre segurança pública são muito nessa lógica, né? Não à toa você falou que o legislativo acaba sequestrando essa pauta dessa forma, justamente porque chega nesse lugar, diz, vou aprovar lei para facilitar a arma, vou aumentar a pena, porque aí entra nesse lugar, precisa prender, e aí o nosso Brasil é o Brasil da impunidade, o bandido, a gente tem leis muito brandas para o bandido, vamos aumentar a lei. Vamos aumentar a pena ou criar novos crimes. E na verdade, pode até ser uma parte da solução, mas o problema ele é muito mais embaixo. Mas essa é a conversa que pauta o debate, e muitas vezes pauta o voto, porque as pessoas estão com medo. Então, eu acho que nesse caldo é que as candidaturas policiais elas têm ganhado força no Brasil, né? Não é de agora, a gente acompanha, a gente fez uma pesquisa também sobre as eleições de 2020, também teve números bastante altos de participação de policiais e oriundos de força de segurança, também até das próprias Forças Armadas nas eleições, mas chegamos agora com esse número recorde, que eu acho que além dessa questão, desse oportunismo, né, político para usar a segurança pública para surfar, quando, na verdade, as respostas prometidas são todas... não vai ser isso que vai dar resultado para o problema. Tem algumas outras coisas que explicam esse crescimento também, né? Enfim, acho que o presidente Bolsonaro, ele materializou esse lugar, né, de alimentar essa relação com as polícias, de ser visto como grande apoiador e defensor das polícias no Brasil, embora na prática ele não tenha feito praticamente nada para melhorar a vida dos policiais no Brasil, mas ele tem essa identidade, ele tem uma questão simbólica de participar de todas as, enfim, todas não, mas muitas formaturas, enfim, né, de fazer o discurso dessa identidade, e a gente tem que fazer a meia-culpa, o campo progressista valoriza muito pouco as polícias, a sociedade civil também dialoga ou busca dialogar muito pouco com as polícias, e ficou esse vazio, né, ocupado, e há toda uma discussão política que se gera corporativa em torno dessa questão dos policiais candidatos, incentivados pelo Bolsonaro, e que vão ocupar esse debate também para dizer, nós, policiais candidatos, além de garantir a segurança pública de todo mundo, a gente também vai garantir os direitos e os interesses das corporações, né? E aí, enfim, é uma base de apoio, de uma forma geral, boa parte desses policiais candidatos, é só ver, né? A última pesquisa mostra, o PL é o partido que mais tem candidaturas policiais, né? Então entram nessa esteira, que é uma base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Então também explica esse número enorme de candidaturas. Então, acho que a gente tem um grande problema, né? Porque são candidatos que vão acabar fazendo uma pauta muito corporativa, que não é necessariamente o que é melhor para as polícias, vão acabar surfando na onda da segurança pública, fazendo promessas milagrosas, e mais, muitos desses policiais, infelizmente, acabam gerando uma relação muito sutil, quase de conflito de interesse, né? Muitos usam seus canais do YouTube para fazer a propaganda antes de se afastarem, né? A gente tem casos aí de policiais que forjaram ocorrências para serem filmadas, para ganhar os seus cliques nos seus canais. Então, isso gera também para a própria polícia, instituição policial, uma consequência muito negativa, né? Porque você tira a profissionalização da polícia para politizá-la, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito delicado. A gente até cunhou uma expressão, né? Policialismo, que é essa excessiva, como tem o militarismo, essa radicalização e essa participação anômala aí de representantes das forças de segurança na política eleitoral, né? E aí, para além da eleitoral, existe um risco de um envolvimento e um engajamento extra-eleitoral, caso
o presidente Bolsonaro não se reeleja? É um risco que vocês estão mapeando de algum tipo de insurgência ou de casos pontuais? E aí, até voltando à questão do armamento excessivo, né? Enfim, as forças de segurança, elas têm arma legitimamente, mas, além disso, existe essa união com militantes, eventualmente, não das forças policiais, mas os policiais, isso pode gerar uma onda de violência importante nas eleições, vocês acham? Vou voltar um pouquinho para fazer essa resposta, porque eu acho que Tá. a sua fala foi muito boa, né? Porque é muito mais do que a participação eleitoral, né? Então, nessa ideia de policialismo, tem algumas coisas que compõem esse fenômeno, que é essa participação eleitoral com regras pouco claras, né? O cara tá trabalhando como policial e muito perto das eleições ele precisa se afastar e depois, se ele não é eleito, dependendo do tempo que ele tem, ele pode voltar para a polícia. Então, precisamos de regras melhores. Essa questão do policial influencer também, né? Do uso das redes sociais e do seu trabalho para se autopromover e muitas vezes se candidatar. Então, esse também é um grande problema que a gente vê esse conflito de interesse. Muitas vezes a politização, a ideologização da atuação policial. Então, esse é um outro risco que a gente tem visto, e a gente viu casos mais antigos, né? Desde policial que prende o militante lá em Goiás, o professor petista, que estava com uma bandeira, acho que do Lula, foi preso. A história de Recife, de Pernambuco, também a manifestação política em que uma pessoa acabou ficando cega, né? Essa politização, esse risco desse uso dessa atuação mais política também a gente tem visto, né? E acho que nessa toada entra esse risco que você tem colocado, quer dizer, no momento em que a nossa política está tão radicalizada, tão polarizada, em que a gente sabe que uma base importante do presidente Jair Bolsonaro vem das forças de segurança, como é que está esse risco, né? Eu acho que a gente tem que ser muito responsável a fazer essa conversa. As polícias, elas têm muitos problemas, mas muitas polícias são extremamente profissionais no Brasil. Uhum. Elas são militares em alguma medida, a hierarquia e disciplina contribuem nesse sentido para um certo maior controle da tropa. Precisamos olhar o que aconteceu em 7 de setembro do ano passado. Houve muita preocupação e muito medo, mas, na verdade, as coisas saíram bem. Teve um caso ou outro no DF, né, em que tiveram algumas questões, mas, de uma forma geral, o Ministério Público agiu, publicando algumas normas, algumas orientações para que, enfim, toda a polícia fosse colocado em pronto emprego, né? Colocado toda ela trabalhando nas ocasiões mais importantes, determinando a questão de não ter manifestações políticas das polícias. A gente tem visto muitas polícias editando resoluções para regulamentar o uso de redes sociais. O papel dos governadores é muito importante. A gente teve aqui em São Paulo o caso do coronel da Ativa, que convocou colegas para o 7 de setembro, ele foi afastado de forma imediata. Então, acho que a gente viveu um pouco isso lá atrás e a gente tem ferramentas para, eventualmente, controlar alguns desses arroubos que podem acontecer. Então, a gente tem se preocupado com isso, para ficar bastante atento, mas acho que 7 de setembro ensinou e a gente tem condição de exercer o controle da polícia nesse sentido para que ela seja estritamente técnica e profissional durante as eleições e depois das eleições. O fato de ter mais radicalismo, mais gente armada, aumenta o risco e a gente precisa ficar atento. Mas acho que dá para dizer que eu tenho visto as instituições se trabalhando em torno disso para a gente garantir, as próprias polícias, inclusive, para garantir que tenhamos aí um processo eleitoral tranquilo. Então é isso, acho que o risco existe, mas acho que a gente conseguiu mobilizar as instituições para a gente cuidar. Não está correndo solto, né? Não está correndo solto como a gente temia, né? Assim, temeu em alguns momentos que saísse do controle e corresse solto, né? É só ver, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, ele fez uma reunião com os 27, enfim, não estavam todos, acho que estavam 23 comandantes gerais de todas as polícias, né? Então, acho que há um olhar para isso, há um chamamento por parte, enfim, do TSE, por parte de ministérios públicos, por parte da sociedade civil, para dizer, a gente precisa mais do que nunca mostrar que as nossas polícias podem ser profissionais no Brasil. Então, acho que está tendo esse olhar. Mas é isso, os arroubos, as questões mais individuais, pequenos caos, né? De repente, num lugar, deixar de atender uma ocorrência como deveria, deixar
sei lá, uma questão de urna que dê no dia das eleições, explodir assim, né? Estou falando do problema eclodir ali, tudo isso pode acontecer. Mas acho que a gente precisa ficar muito atento e chamar as instituições responsáveis para que hajam e façam aí esse monitoramento desse risco. Joia. E aí, até aproveitando ainda, falando um pouco mais de polícia, antes de partir para outros temas, um dos temas de debate constante, mais recente, né, que, enfim, nos estados está permeando aí a conversa das eleições, é a questão das câmeras, né, corporais. E eu queria ouvir um pouco o que vocês sabem de resultado do uso das câmeras e da resistência. E aí você vê alguns candidatos um pouco ambíguos em defender e tal, porque sabe que não pode alienar também uma base um pouco mais resistente a isso, mas também não quer descartar essa possibilidade, né? Em que pé que está esse uso e o que se sabe do resultado do uso das câmeras nos uniformes? Fizemos uma análise, uma nota técnica sobre o uso da força aqui em São Paulo, justamente para olhar também as câmeras, né? Eu sempre gosto de dar um passo atrás, né? Claro que as câmeras estão no Brasil, elas chegaram para ficar. Mas quando a gente olha a experiência de São Paulo, que é a grande referência, acho que Santa Catarina também mas acho que São Paulo, se hoje a gente for olhar uma experiência que foi planejada, que foi testada, avaliada, está sendo avaliada, a experiência de São Paulo, eu gosto sempre de dizer que as câmeras, elas são um pedaço de uma política que resolveu profissionalizar o uso da força. Polícia só é polícia porque pode usar a força. Um policial, ele pode pegar uma arma e dar um tiro em alguém, se ele precisar se defender, se ele precisar defender uma pessoa. Enfim, ninguém gosta muito disso, mas é fato, e é isso que caracteriza a polícia. Ora, se é o uso da força que caracteriza a polícia, como é que a gente profissionaliza, regula, cria critérios, transparência para defender a vida do cidadão comum e do próprio policial? Então, São Paulo, no meu ponto de vista, antes da questão das câmeras, tomou uma decisão política. Lá para julho de 2020, depois que o primeiro semestre de 2020, em que estava todo mundo em casa, não tinha crime patrimonial e a letalidade policial estava lá em cima, a polícia estava matando, ninguém sabia por quê, né? E aí teve uma questão de imagem muito grande, as redes sociais bombando, né? O caso George Floyd. Acho que São Paulo tomou uma decisão política de dizer: nós vamos reverter esse cenário. Não dá para a letalidade policial, que são a morte provocada pela polícia, ficar nesse patamar. Tomada essa decisão política, uma série de medidas foram implementadas. Primeiro, antes mesmo das câmeras, já haviam estudos internos, mas antes das câmeras irem para as ruas, houve uma decisão de apurar de forma muito clara os casos de abuso, né? Teve um caso de abuso, a gente apura, e esse caso não fica sem resposta. Depois foi implementada uma comissão, tem um nome feio, Comissão de Mitigação de Não Conformidades. O que é isso? Cada vez que há um uso de força, de arma de fogo, uma morte, o comandante do batalhão, daquele policial, da companhia, faz uma avaliação de caso para saber: era necessário esse uso da força? Será que havia um outro método para se resolver? Só o fato de parar, de fazer essa discussão com o policial envolvido, de fazer um olhar operacional, já dá um recado que, assim, não vai simplesmente apertar o gatilho, vai ter consequência, a gente vai discutir, porque apertar o gatilho não é banal. Embora a polícia possa fazer, ela não deve fazer, né? Então, a implementação dessas comissões. A Polícia de São Paulo também investiu muito em armamento menos letal. Comprou uma quantidade enorme de taser, né? Que é aquela arma de choque. Que ajuda a evitar casos em que, sei lá, um exemplo que a gente viu aqui, um caso de uma mulher vítima de violência doméstica, ela estava com o marido quase como refém. Se o policial não tivesse uma taser, talvez ela tivesse usado a arma naquele caso e tivesse matado uma pessoa. Com a taser, que também tem seus problemas, também pode matar, mas muito menos que a arma de fogo, você evita uma morte, né? Então você também dota a polícia de condições para usar níveis mais baixos de força, né? Você teve um fortalecimento do apoio psicológico e as câmeras, que vieram para ficar em São Paulo, que foram implementadas em diferentes batalhões, começou lá no 37, lá na Zona Sul, onde o bicho pegava, foi implantado na rota para dar um recado, para dizer: olha, a gente não está aqui brincando, e a câmera em São Paulo filma o tempo todo, né? Não é o policial que liga e desliga, e mais do que a filmagem, você tem um percentual aleatório de imagens que é vista todo santo dia pelo sargento.
Então, não é que as imagens ficam ali, você tem essa supervisão, isso é chave para dar certo. Porque e é randômico, é aleatório. E é randômico. 2% das imagens precisam ser monitoradas. E aí, você vai ver coisa boa e coisa ruim. E a coisa boa, e aí como é que você reverte também esse discurso, essa resistência? Mostrando que a Câmara também vê coisa boa, que a coisa boa ela pode ser usada para valorizar o policial, para um elogio, para defender o policial num caso em que ele agiu corretamente, né? Ela não está ali. Então, esse método de implantação, ele não é, embora ele seja vendido como o controle e tal, primeiro, ele é muito mais, ele garante, todo esse pacote de ações que defende melhor o trabalho policial, no final das contas, e a população. Então, a Câmara é um pedaço disso, veio para ficar, outros estados estão adotando, mas se não tiver esse conjunto de medidas e essa estruturação, a supervisão, a responsabilização, depois que se tem alguma coisa errada que foi feita, a Câmara não serve. Então, ela é um meio. E aí, o que eu acho é que você, como você bem disse, sobretudo em São Paulo, né, virou capital, enfim, virou aí, objeto de disputa eleitoral. O próprio Rodrigo Garcia, num determinado momento, né, que é o atual governador, deu uma titubeada, mas eu acho que hoje há um compromisso. O próprio Tarcísio também, no começo, foi muito duro, né, nos últimos posicionamentos eu vi que ele disse, não, a gente não vai tirar, a gente vai avaliar e vai mudar, né, e acho que tem esse esforço de tentar jogar para a torcida, para os policiais que são contra. Mas, assim, quando você implementa uma política séria dentro da polícia, com o passar do tempo, os próprios policiais vão vendo os benefícios disso. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer para colaborar é não entrar nesse jogo, né, mostrar que é muito mais. Ela não é só para fiscalizar o policial, ela é uma garantia para o policial também. Ela não é milagrosa, tem outras políticas, a gente precisa valorizar o policial. Então, eu sou super a favor, mas nesse olhar, e antes de mais nada, a gente tem que ter decisão política, a gente tem que ter governadores com coragem de dizer, vamos melhorar o uso da força pela polícia, porque isso é bom para a sociedade e bom para o próprio policial, que eu acho que é o que houve em São Paulo, né? Agora, em termos de direcionamento no âmbito federal, né, uma das coisas que, não sei, um debate que parece que a gente está perdendo o pé aqui no Brasil, em comparação a países de todo nível de desenvolvimento, é o da legalização de drogas, ou da descriminalização de alguns, do porte de algum tipo, do consumo de algum tipo de droga e etc. Né? Isso está... parece que regredindo, inclusive, porque até candidatos com notória defesa, enfim, estão se realinhando ao centro, por necessidade eleitoral, inclusive, a gente pode até entrar no mérito dessa decisão, mas o fato é que, para conquistar voto, estão precisando abrir mão dessa defesa. Por que o Brasil não consegue avançar nessa conversa? Né? É porque o público brasileiro não aceita essa conversa? É por resistência dos políticos? É por resistência de quem? Enquanto vizinhos, como até a Colômbia está agora debatendo, claro, está com um governo mais à esquerda, existe isso, mas enfim, está com condições de fazer o debate. A gente, mesmo com governos de esquerda, não conseguiu sequer promover esse debate. Por que, na tua opinião? Olha, eu acho que acho que a questão das drogas ela é vista, né, como uma pauta moral, né? Ela não é vista como uma pauta de saúde pública, é moral e de segurança, né? Então a gente construiu, eu me lembro, né? A gente fez um trabalho há alguns anos no Sou da Paz, alguns grupos focais para entender a percepção das pessoas sobre alguns termos, e a ideia do traficante, né? Assim, o traficante na cabeça das pessoas é o cara com um fuzil no morro, violento, e aí a droga está toda relacionada com essa imagem, né? Eu acho que é um pouco isso, quando se fala de drogas no Brasil, é isso que vem à cabeça do brasileiro. Quando é isso que vem à cabeça do brasileiro, o debate ele já é interditado de partida, né? Então, acho que tem essa visão moral. E junto a isso, você tem os políticos e os gestores que também, de alguma forma, reproduzem essa visão, também não têm desejo de avançar, também acham que a segurança... Também tem uma visão da segurança pública muito superficial, né, de que a gente precisa prender as pessoas, tirar da frente o traficante, o pequeno traficante. As métricas que pautam a segurança pública muito ainda são essas métricas, né? Quantidade de prisão em flagrante, aí você vai pegar o pequeno traficante, isso fica todo mundo feliz, você tem um número bom lá de quantidade de prisões, as prisões explodindo, né? A gente recrutando gente que não precisaria estar lá dentro, com crime organizado, então também tem todo um mercado. Então eu acho que tem essa visão com
um método de fazer a política, sem contar o campo da saúde, que eu conheço, atuo pouco, né? Mas tem todo um debate do campo da saúde com visões de médicos, inclusive, se a gente quiser dar o exemplo aqui, o Osmar Terra, né, acho que é o grande que defende toda uma política de tratamento de não uso, né, de abstenção, a história das comunidades terapêuticas, que podem ter algum papel, mas que também tem um interesse econômico, um crescimento. Então, tem interesse por todos os lados, que dificultam muito. Eu acho que alguns anos atrás a gente conseguiu milímetros de avanço, né? Assim, pelo menos a gente tinha a sociedade civil com mais força, gente fazendo um trabalho, política de redução de danos sendo implementadas em alguns municípios, mas é muito difícil porque a hora que chega no ouvido das pessoas, na família, chega nesse lugar, né? Assim, vão facilitar o acesso às drogas para os meus filhos, e aí pega nesse lugar da família, da mãe, de quem já viveu o problema com drogas, seja por uso da família, seja pela questão da vinculação com o tráfico, né? Então, é um debate muito difícil. E acho que agora, dada a conjuntura do país, aí a gente andou 50 casas para trás, né? Não dá mesmo, não dá para falar. Eu consigo entender, claro que há formas de se posicionar, mas você vai chegar para um debate público falar disso, você já perdeu, porque a nossa sociedade ela foi capturada por essas pautas de costume, né? É isso. Hoje, você falar de gênero, vão chegar para mim, periga alguém me dizer assim, gênero é fazer meu filho virar gay, porque é assim que está, é isso que foi construído por esse governo, por essa, né, e aí tem que dizer, por esse governo mesmo, pelo que foi feito no Ministério da Educação, é ali que se está tentando se ideologizar a educação, se demonizar essas pautas que precisam de progressismo, de abertura para pelo menos conversar, e as drogas estão nela. Então, eu acho que do ponto de vista da política de segurança nunca interessou, você não tem gestores comprometidos com uma outra forma de lidar, do ponto de vista moral também não, e agora, enfim, menos ainda. Eu acho que a gente vai precisar atravessar, mudar um pouco o cenário político para conseguir respirar e voltar a fazer um debate um pouco mais ativo, né? Enfim. E aí também entra aquela sensação de outras urgências, né? Que a gente estava conversando um pouco, embora esteja tudo relacionado, evidente, mas é inegável que a sensação geral de insegurança deu uma disparada. Eu imagino que os números de criminalidade em breve comecem a refletir um pouco essa sensação, essa percepção. Ao mesmo tempo, também, para quem acompanha, estuda, não dá para dissociar, né, Carolina, esse aumento de insegurança com o aumento da fome, da crise econômica em que a gente está vivendo, em que a gente está mergulhado, né? Mas quando tenta se trazer isso para o debate, isso fica, mas isso é papo de esquerda, é papo de querer, enfim, aquelas coisas, aqueles clichês de humanos direitos, direitos humanos e etc., né? E aí os candidatos também acabam fugindo um pouco dessa conversa, né? Acho que só para voltar mais um pouquinho ainda na questão das drogas, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando, eu acho que também a política de drogas, a guerra às drogas, ela é estruturante do nosso país. A guerra às drogas, ela é também estruturada numa dimensão racial, né, do racismo estrutural no nosso país. Então, eu estava aqui pensando, você estava falando, que eu também estava pensando no Rio de Janeiro, né, nas operações policiais que têm acontecido, as mais letais aconteceram nesse ano, né? Então, de novo, está muito vinculado, né, essa lógica da segurança pública que legitima que se é traficante, tudo bem matar. E o traficante que tudo bem matar é a população mais vulnerável, é o jovem negro periférico que é matável e que tudo bem, a sociedade se indigna muito pouco. Nesse grupo focal que eu comentava também, era muito interessante, porque quando a gente desconstruía essa ideia do traficante, e a gente dizia, bom, um traficante pode ser um menino de classe média, um menino branco de classe média, que vende, sei lá, êxtase no seu apartamento, pode ser o seu filho, aí... Né? Porque, como hoje quem é o traficante é o menino negro jovem da periferia, a mulher branca também não simpatiza com isso, não cria nenhum vínculo. Né? Então, eu acho que tem também essa questão mais profunda dessa desigualdade que organiza o nosso país, que também alimenta e é alimentada pela guerra às drogas, pela proibição, tem muito interesse econômico. Tem o traficante ganhando dinheiro, mas a gente sabe que ele não está sozinho ali, você tem toda uma indústria por cima de crime de colarinho branco, das milícias, então também tem interesse político em jogo. Então eu quis trazer isso só para
também complexificar um pouco a análise, é muito arraigado. Por outro lado, muita gente diz, eu também acredito nisso, embora eu seja muito pragmática, então eu acho que tem que ir para algumas ações mais incrementais. Se não mudar a política de drogas, a gente nunca vai vencer nem o racismo, nem a segurança pública, mas eu acho que tem algumas coisas que dão para fazer, e a gente, no cenário que está hoje, não tem muito espaço para fazer essa conversa nesse momento. Dito isso, acho que para fazer essa reflexão, né, com essa questão da pobreza e da desigualdade, é isso. Acho que a gente, enfim, fazia muito tempo que não via esse nível de pobreza, de desemprego, embora tenha havido uma pequena melhoria, ainda em patamares altíssimos, de inflação, de desigualdade. As cidades, elas estão completamente, né, sobretudo os grandes centros urbanos, paupérrimos, com gente morando na rua. Né, e isso é muito duro, né, porque isso, ainda que não alimente diretamente a violência, porque não significa que isso vai gerar violência criminal, isso gera medo nas pessoas, gera preconceito, gera cidades menos ocupadas, menos gente na rua, e isso tudo alimenta a sensação de insegurança, né? Então, a gente precisa melhorar a economia do nosso Brasil, a gente precisa, enfim, diminuir a fome, o acesso à educação para todas as crianças. Depois da pandemia, é uma perda enorme também nessa questão. E um pacto que integre governo federal, estados e municípios, porque é isso, a gente quer mexer na cidade, a gente precisa acabar com essa desigualdade na cidade, a gente precisa voltar da casa para as pessoas, né? E isso vai ter um impacto na sensação de segurança, emprego e renda para as pessoas, perspectiva de vida, melhorar a política de segurança pública, focar nos crimes mais graves, nos homicídios, que aí sim é um lugar em que a gente tem muita impunidade, o Brasil esclarece muito pouco os homicídios, então tem que ter um pacto em relação a isso. Por isso a gente precisa, nessas eleições, conseguir trazer o tema, né? Acho que foi o começo da nossa conversa, conseguir trazer o tema com mais qualidade para o debate, não nessa lógica de mais arma para todo mundo, ou bandido bom é bandido morto, a ONG só defende bandido. Não é isso, a gente está falando aqui de política de segurança, precisa olhar para todas as dimensões, inclusive para a própria polícia, né? Então, é uma oportunidade, né? E aí eu acho que traz outros dois pontos que eu queria explorar com você. Um é esse do crime organizado, porque com esse cenário que você desenhou de uma situação econômica ruim, péssima, de uma questão de desemprego, de uma questão da educação das escolas esvaziadas, né? Porque o jovem, o adolescente, até a criança precisou sair da escola para ajudar a trazer comida para casa, seja porque a escola não está dando conta de fornecer o que deveria, né? O fato é que o crime organizado, esse sim, o profissional, ele acaba recrutando e se fortalecendo, né? Então, não é uma ligação direta, evidente, mas o crime organizado acaba se expandindo. Como é que você está enxergando hoje? E aí também houve uma coisa de tirar as lideranças, de isolar algumas lideranças de crime organizado e ela se pulverizar, né? O crime organizado se pulverizar para o norte, como você falou lá mais no começo da entrevista, enfim. Como é que está essa situação hoje, né? O crime organizado está mais forte do que estava em outros períodos, ou é só que ele está mais em evidência por alguma razão? Eu acho que o crime organizado se fortaleceu no Brasil. Eu acho que talvez em alguma medida, em alguns lugares, exista um certo apaziguamento, né? Então você tem modelos, você tem um lugar que há um monopólio, como é o caso do PCC em São Paulo e em alguns outros estados, você tem lugar em que há a disputa e a criação de novas facções, né? Mas eu acho que é isso, o crime organizado ele se fortaleceu porque a gente continua com a mesma política de drogas, porque ele é extremamente rentável e porque ele foi achando brechas para atuar. Eu acho que o Estado brasileiro ele ainda não foi capaz, acho que a gente implementou alguns mecanismos, né? Inclusive existem aí o que é uma herança, né? Um legado do governo anterior, até com a Copa e, enfim, com as Olimpíadas, os centros integrados de comando e controle, em que você tem uma questão regional que você integra diferentes forças, né? Polícia Federal, as polícias estaduais e tudo mais. Mas a minha sensação e minha percepção é que, mais do que sensação, né? Acho que a leitura que eu faço com base nos estudos e análises que a gente faz é que não foi uma prioridade desse governo fazer um investimento para enfrentar essa questão.
Uhum. Gostando ou não, e eu tenho todas as minhas questões, né? O Moro, quando foi ministro, ele tinha uma agenda, não tanto, acho que assim, tinha uma questão anticorrupção, né, que foi a grande bandeira dele, mas de tentar organizar um pouco melhor essa questão do crime organizado, porque você olhar a corrupção, tentar trazer o COAF para o próprio Ministério da Justiça, era um esforço para tentar continuar, e você olhando movimentação financeira, você consegue atacar a criminalidade organizada, e ó, ele foi vazado, e ninguém ali está interessado nisso. O que, por exemplo, em relação à Polícia Federal e à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, que é uma coisa que eu falei pouco, capitalizar, capitanear, aparelhar essas instituições, né? Então, hoje, você vê números, a Polícia Federal fez um monte de operação, enxugando gelo. Investigação de verdade, a gente viu muito pouco, né? Investigação estruturada. Então, me parece que não há esse interesse, a gente não avançou do ponto de vista de coordenação de grandes forças-tarefas, do papel, né? A PRF, a Rodoviária Federal, está indo fazer operação já lá no Rio de Janeiro para matar, né? Mata lá em Minas Gerais, ou seja, tem um deslocamento de função ao sabor do que enfim, o governo federal quer, e não há uma profissionalização e uma alocação disso, caso de corrupção que não é investigado, enfim. Então, eu acho que a gente perdeu nisso, e isso ajuda o crime organizado a se fortalecer. Por outro lado, a gente também não foi capaz de fazer uma discussão, uma política séria em relação ao sistema prisional. Esse ali é um lugar, é unicarne, entendeu? E aí não. Você vê, às vezes a gente esse assunto, então, passa completamente ao largo, né? Se não se discute segurança pública, prisão, esquece. Então, não estão falando nem de construir mais, que era um clássico, né? Nem isso está aparecendo. Nada, nem vagas. Então, assim, está muito difícil. Vai ter, fazer um jabazinho, a Rede Justiça Criminal, que são 7 organizações que trabalham com esse tema, vai lançar uma agenda de propostas para essa questão, para olhar também o sistema prisional. Acho que vai ser bem importante, porque se fala muito pouco. E aí a gente também é muito criticado, porque fala, é amigo de bandido, quer soltar todo mundo. Gente, é o seguinte, é insustentável esse modelo. Não existe construir. É claro que a gente tem que ter vaga, é claro que a gente tem que prender o criminoso grave, tem que responsabilizar. Mas enquanto a gente não investir num modelo de responsabilização que consiga... Eu gosto do exemplo, né? Que dá o remédio tarja preta para quem precisa, e não, porque o que a gente faz? A gente dá o tarja preta para quem tem dor de cabeça. O que significa isso? A gente dá prisão para quem, que é o tarja preta, para quem poderia ser tratado com Tilenol. Porque a gente não investe no Tilenol, a gente precisa ter penas alternativas eficazes, prestação de serviço à comunidade, ter um investimento grande nisso, custa, não tem jeito. A produção criminal faz parte da sociedade, a gente, gostemos ou não, então a gente precisa resolver. Enquanto a prisão for o único caminho, a gente vai ter os presídios lotados, é caríssimo construir vaga, os presídios, de uma forma geral, são muitas vezes controlados pelo próprio crime organizado, né? Essa dinâmica do PCC, né, que entra lá, garante a segurança, então ele consegue controlar o cara aqui fora, porque o cara sabe que vai ser preso num roubo. Então ele precisa fazer parte para quando ele entrar dentro do sistema prisional, ele ter as garantias, porque o Estado não consegue dar. Então, é preciso falar disso. Esse é um tema mais tabu ainda, né? Então, eu acho que tudo isso dificulta muito. E aí você tem, acho que, e alguns estudos mais recentes que vão ser divulgados agora e que foram divulgados olhando a Amazônia, essa relação que começa a crescer com a criminalidade ambiental, com a exploração ilegal de madeira, mineração ilegal, a ocupação das terras indígenas, quilombolas, é um outro fator. Então, a gente, na verdade, alimentou com novas metodologias a milícia, o crime organizado no Brasil, e não foi capaz de dar respostas satisfatórias. Pelo contrário, que a gente tirou o pé do enfrentamento ao crime organizado nesses últimos anos. E aí, vem para talvez fechar um ciclo, que é essa relação do crime organizado com a política. É claro que, justamente por haver pouca investigação, a gente não vai ser leviana aqui, de forma alguma, mas eu queria te ouvir um pouco, tanto sobre o que já se sabe se é que já se sabe alguma coisa objetivamente, do quanto as relações estão misturadas, porque a gente tem livros, tem algumas pesquisas mostrando como a milícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, já, enfim, cooptou alguns políticos que, às vezes, até que eram policiais e depois entraram para a política. Então, esse ciclo acaba, aparentemente, se fechando.
Isso já é um dado que a gente consegue explorar, ou isso ainda é uma intuição? Olha, acho que o que eu consigo dizer sobre isso, sobretudo pensando as milícias, né? E aí, por causa dos estudos que foram feitos recentemente, enfim, né? Eu acho que o surgimento da milícia e desse crime, sobretudo no Rio de Janeiro, ele nasce dessa relação com a política, né? Quando a origem disso tudo, quando a gente olha, é o jogo do bicho, né? E aí é o poder que o jogo do bicho foi tendo nas comunidades, a relação do jogo do bicho com as polícias, porque fazia, né, essa cooptação de policiais, ex-policiais, para fazer a segurança, para passar, né, para fazer, né, e a garantir algum tipo de benefício, de recurso, de apoio para a comunidade, enfim, com a questão das escolas de samba, né? E aí, claro, isso foi crescendo com lideranças de destaque na política do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente olha a milícia propriamente né, ela nasce dessa ideia de criar um corpo de proteção ao território contra os traficantes, mas é um corpo de proteção que bebe do Estado, são policiais, ex-policiais, bombeiros, que vendem segurança obrigatória, então não é que você tem a opção de não pagar. Então, se você não pagar, você vai ser morto, você vai ter alguém da sua família morta. Então, é extremamente autoritária e violenta. E aí você tem as divisões territoriais, a exploração do gás, do gato-net, de serviços naquela comunidade. E aí, logicamente, essa questão é o território. Para eu ter mais força, eu preciso fazer o meu candidato. Né? E aí você consegue, porque aí com o candidato ali, você não tem, ninguém mexe, você não vai ter nenhuma intervenção, nenhum tipo de. Não à toa hoje, quando a gente olha no Rio de Janeiro, as comunidades que têm operação policial são comunidades dominadas pelo tráfico, não comunidades dominadas pela milícia. Então, claro, acho que assim, pesquisa no sentido, né, de um quantitativo, isso é mais difícil de produzir, mas todas as análises têm mostrado essa relação, né? E isso mora muito no Rio de Janeiro, e não à toa a gente tem suspeitas do próprio presidente, da sua família, ter uma relação com isso. Então, é bastante grave. E acho que tem, e aí também um crescimento para o âmbito federal, né? É difícil, eu não consigo fazer uma análise mais estruturada sobre outros estados brasileiros. Eu acho que não dá para a gente ser ingênuo e dizer que o crime organizado, né? Histórias em São Paulo, do PCC e de alguns vereadores, né? Que também tem uma exploração ilegal, por exemplo, do sistema de vans, né? Acho que dá para dizer isso. Então, existe essa relação. E o que a gente precisa é moralizar, quer dizer, não dá para votar em candidato que tenha relação com o crime organizado ou candidato miliciano. E é delicado, né? Porque nem sempre você tem todas as provas robustas. Como é que você vai falar disso? A violência, tá né, uma fiscalização, você fala qualquer coisa. Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil que talvez esses candidatos acabem tendo mais espaço. Porque eu acho que essa relação ela vai aos pouquinhos se fortalecendo, né? Mas acho que a gente precisa olhar e estudar um pouco mais também para conseguir, como você mesmo falou, fazer algumas afirmações um pouco mais categóricas. Mas acho que o importante agora é votar em candidatos que têm uma proposta substantiva para a segurança pública, por mais que a gente tenha medo, a gente não adianta comprar uma solução milagrosa, não é arma de fogo, não é bandido bom, é bandido morto, não é rota na rua, é um discurso que às vezes não convence tanto, porque ele não dá resposta ao nosso medo, mas é investir em informação, em inteligência policial, em investigação, em integração entre as polícias, políticas de prevenção, a gente precisa trabalhar com as causas da violência, né? Como é que estão, quem se envolve, quem é essa juventude, essas comunidades, que são discursos às vezes difíceis de vender, né? Mas acho que esse é o recado, a gente precisa votar em candidato com proposta séria para a segurança pública, senão a gente vai continuar alimentando essas barbaridades aí que a gente tem visto. Muito bem, eu acho que você fechou bem o ciclo, mas justamente minha última pergunta tinha a ver com isso, com o futuro, né? A gente tem tido esse diagnóstico dos pesquisadores, dos especialistas que a gente ouve, do quanto que está difícil falar de futuro nesse momento, porque os candidatos estão muito pautados pelo presente ou pelo passado, e está difícil enxergar, imaginar um futuro enquanto sociedade, né? Vocês do Sou da Paz com o Igarapé, vocês prepararam esse documento, essas propostas, você falou um pouco das propostas principalmente de andar para trás um pouco nesse avanço do armamento da população.
Você falou agora um pouco mais, né, de olhar para as razões da violência e tal. Tem mais alguma coisa que você acha que dê para fazer já num curtíssimo prazo ou num curto, médio prazo, que faça a gente dar uma respirada? O que mais dessas propostas que você acha que vale destacar? E só salientar que foi muito importante você trazer para a conversa, te agradeço, a ideia do racismo enquanto base dos nossos problemas de segurança pública, né? Então, a política de drogas sempre voltada para prender o jovem preto, a violência sempre matando mais o jovem preto da periferia. Então, assim, eu te agradeço por trazer isso, mas eu acho que ontem, no debate, faltou muito, né? Não se mencionou esse assunto. Então, eu te agradeço por ter trazido isso e queria te ouvir só mais um pouquinho sobre futuro. Então vamos lá, acho que a gente fez essa agenda, e eu gosto de dizer que até a gente escreveu um artigo que saiu publicado, né, que a gente precisa ter o desafio de ter uma agenda de futuro para a segurança pública no país, né? Acho que além desses pontos que você disse, a gente precisa, até para lidar com a questão do racismo estrutural, em cima dos homicídios, né? Ainda que estejam caindo, os patamares são altíssimos, o Brasil é ainda dos países que mais matam no mundo, e é essa população. Então a gente precisa, responder, investigar e dar resposta. Em vez de pegar e pôr todo o sistema de justiça criminal para prender o pequeno traficante, né, a gente precisa, por exemplo, né, o crimes menos graves, a gente precisa pôr todo o esforço para investigar, esclarecer e punir os autores de homicídio, né, focalizar nesse ponto. Além disso, esses programas de prevenção que eu disse, né, a gente tem condição, a gente já sabe o que funciona, trabalhar com a primeira infância, trabalhar com a questão da evasão escolar, trabalhar programas de protagonismo juvenil, tudo isso tem um impacto importante na prevenção da violência. Então, um programa sério para redução de homicídios, com um indicador nacional de esclarecimento de homicídios. Pensar polícia também. Não dá para que um presidente como Bolsonaro seja a única pessoa, a grande pessoa vista como quem valoriza os policiais no Brasil. Então, a gente precisa, por exemplo, pensar junto, como esse exemplo de São Paulo, como é que a gente faz um modelo de uso da força para todas as polícias brasileiras, como é que a gente cria políticas de valorização policial, é muito importante valorizar os policiais, pensar em novas leis orgânicas, as leis que organizam as polícias são muito antigas, então fazer um grande debate nacional da polícia que a gente quer. Então, quem vencer as eleições precisa trazer a discussão policial para o centro da agenda. E acho que tem essa questão também do crime organizado, também está lá, de alguma forma a gente não abandonou, precisamos rever a política de drogas e precisamos rever o sistema prisional. Acho que esses são bons caminhos, não são simples, mas são possíveis, que se a gente começar, a gente começa a dar uma visão de futuro para a segurança pública do Brasil. Ter coragem de encarar esses debates, né? Exatamente. E você já nos ajudou muito aqui no meio a entrar um pouco nisso. É claro que daria para a gente conversar mais 2 horas, o tema é super complexo, mas quero te agradecer demais por nos ajudar aqui a começar a entender um pouquinho melhor isso. Muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer.